Pastor Igor, qual seria essa condenação de Romanos 8? Olha, Léo, essa condenação de Romanos capítulo 8, versículo número 1, ela é a condenação que foi imposta ao homem pela desobediência de Adão. Então é a condenação de Adão e Eva. Podemos usar, mas a expressão certa não é condenação de Adão e Eva, porque a desobediência foi para quem recebeu a ordem. Quem recebeu a ordem foi Adão e não Eva. Até um pouco, eu acho um pouco ruim falar que é de Eva, porque na verdade Eva não recebeu ordem nenhuma. Se você ler o texto, você vai ver que quem recebeu a ordem foi Adão. Então Adão que desobedeceu a ordem direta de Deus. E por essa desobediência, gerou em nós a morte eterna. Adão e Eva iam viver a eternidade. Adão e Eva não ia passar pela morte. Adão e Eva, antes da desobediência, do pecado, não passaria da morte. Entendeu? E a morte só veio por causa da desobediência. Então, assim, essa condenação de morte que o senhor está falando, mas até hoje nós morrimos. Certo. Nós morremos. Por quê? A condenação, a consequência do erro, ela prevalece, ela continua. Então, quando você peca e Deus te perdoa, Ele perdoa o seu pecado para a condenação. Mas as consequências é natural no corpo físico sobre elas. Por isso que até hoje nós morremos. Porque a consequência da desobediência de Adão até hoje existe. Porém, quando Cristo, a Bíblia diz que pelo primeiro Adão veio o pecado e pelo segundo Adão saiu o pecado. Quando Cristo vem, Ele tira a condenação, que é a morte eterna. Então existe dois tipos de morte. Existe, com certeza. Aqui nós temos que entender que quando Jesus veio, o maior presente, Léo, que nós temos que entender que Deus nos deu, foi a vida. É o maior presente que nós temos. Certo? Só que Adão e Eva perdeu, porque nós íamos viver eternamente. Nós não ia passar pela morte. E aí nós tomamos posse da morte. Então quando Jesus veio, a Bíblia diz assim, ó, e eu vim para trazer vida e vida em abundância. O que ela quer dizer? A morte, a consequência do erro vai continuar, nós vamos ter que passar pela morte. Porém, quem está em Cristo Jesus, não há condenação mais para a morte eterna, e sim para uma vida eterna. Então a morte hoje que nós passamos é consequência do erro, porém, como Jesus veio e pagou a condenação, nós sofremos ainda as consequências, porém a eternidade, a vida eterna foi dada para nós. Pastor, mas para haver uma acusação, uma condenação, tem que haver alguma acusação. Nós somos acusados? Não. Depois do sacrifício de Cristo, que foi pago a cédula foi paga, né, com o sacrifício de Cristo, não existe mais a condenação eterna da morte, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então quem está em Cristo Jesus, essa condenação de morte eterna não existe mais, porque nós vamos ter a vida eterna. Mas o inimigo pode nos acusar. Certo, ele pode acusar porque ele não cansa, ele não para, certo? Ele pode te acusar. Deixa eu te falar uma metáfora aqui para você entender como que é. Nós temos que entender que nós somos cristãos. O que é ser cristão? O que significa cristão, Léo? Pequenos cristos. Pequenos Cristo. Então nós somos na Terra também. Teve um vídeo que nós gravamos aqui, né? Que estava me entrevistando, nós falamos nós somos um Deus. Cristo é Deus. Então nós somos um Cristo na Terra. Né? Um Deus na Terra. Nós somos um pequeno Cristo na Terra, um pequeno Deus na Terra. Então o que acontece? E nós somos a imagem de Cristo, nós somos seus discípulos. Paulo fala assim, ó, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos um Cristo na Terra, certo? E Cristo, o que ele fez para pagar a nossa condenação de morte eterna? Morreu na cruz. Então Cristo morreu, não morreu? Morreu. E nós somos um Cristo na Terra, correto? Correto. Então quando o inimigo das nossas almas vai nos acusar perante a Deus, ele pode até ir. Deixa eu te contar uma metáfora aqui, deixa eu fazer uma parábola para você entender o que eu quero explicar. Por favor, pastor. É assim, imagine você errou, você pecou, errou. O acusador chega até Deus te acusar e vai dizer assim, olha Deus, Léo pecou, olha lá, Léo errou, mata ele. Não é assim que o senhor fazia? No tempo da lei o senhor não fazia isso? O senhor não matava? Abria a terra, engolia pessoas, mandava fogo, queimava tudo, mandava matar. O senhor não matava quando errava? Então ele errou. Mata ele, Deus. Deus só pode até olhar para você, Léo. Só que quando ele olha para você, ele olha para Satanás também e diz assim, eu não posso. Agora imagina Deus falar isso.
Satanás pode questionar. Todo poderoso. Isso aqui é uma metáfora que eu estou dizendo. Imagina Satanás falando assim, mas não pode? Essa palavra não existe para o senhor é todo poderoso, mata ele porque ele pecou. Eu imagino Deus falando assim, eu não posso. E eu imagino Satanás questionando, por que o senhor não pode? É porque ele, Léo, já está morto. Quem está morto não tem como morrer de novo. Quando ele olha para você, ele vê Cristo na cruz. Ele vê Cristo morto. Então você já está morto. Por isso que a Bíblia fala que nós já morremos em Cristo. E nova criatura nós somos. Assim Deus nos vê. Então Satanás pode até tentar te acusar. Mas é acusação sem veridicidade. Por quê? Porque quando Cristo olha para nós... Não há um fundamento nessa sem fundamento. Todas as vezes que Deus olha para um verdadeiro servo de Deus, verdadeiro cristão na terra, ele olha e vê o filho dele morto. Então quando Deus olha para você, ele está vendo seu filho morto. Muito forte, pastor. Então